Olá, boa tarde! Seja muito bem-vindo à nossa jornada da superabundância. Eu sou Isabelle Reis, se você não me conhece, essa não é a primeira jornada que a gente está fazendo, mas a partir de hoje nós iniciamos uma grande imersão que vai durar 4 semanas. Nós vamos ter 2 lives de segunda a sexta, onde eu vou trazer consciência às questões que estão levando vocês à escassez e a gente também vai levar vocês ao caminho certo da abundância. Yay! Para quem já me conhece, seja bem-vindo. Vocês estão notando que não tem pimenta amarela aqui, né? Mas eu viajei uma semana e a pimenta secou. Volta aqui. Não tem nada a ver com isso, mas eu queria deixar bem claro esse vazio. Depois eu vou comprar outra pimentinha amarela que vocês gostavam e sempre perguntavam, né? Da pimentinha. Então, vamos lá. Qual que é o tema de hoje? Por que as pessoas evitam a abundância? Então, é engraçado porque quando eu abro o box lá, a caixinha de perguntas, as pessoas elas sempre começam a perguntar assim: Isabelle, o que eu faço? O que eu tô fazendo de errado? Será que eu consigo me reprogramar sozinho? E na quinta-feira eu comecei explicando um grande passo que vocês devem tomar, né, em relação a você destravar sua abundância. E esse passo que eu expliquei lá naquela live, ele vai ser dar nossa continuidade nesse mês aí, para vocês realmente imergirem dentro disso, né? Então, a maior parte das pessoas, elas acreditam que destravar a abundância é algo muito simples, é algo muito mágico, é algo assim, tal como a gente vê a espiritualidade, né? Se eu desejar muito, eu vou conseguir, ou se eu começar a ler livro, vai dar certo, se eu começar a pensar positivo, cruzar os dedinhos, vai dar super certo. E a gente acaba se relacionando com a abundância de uma forma muito ilusória, né? Uma forma muito faz de contas, um conto de fadas, que quando você for pro emprego, você ganhar mais, você vai ter mais dinheiro, ou que talvez vai chegar um dia que você vai jogar certo na Mega Sena. E na verdade não, né? A abundância ela é uma postura que você começa a tomar e existe todo um caminho que você precisa ter, né? Você precisa tomar consciência, tomar atitudes para que você comece a se abrir, né? Na minha visão de abundância, a gente, no interior realmente da nossa alma, a gente já é abundante. Só que quando a gente vem aqui, encarna na Terra, tem os nossos problemas, tem os problemas da nossa infância, problemas das nossas crianças. Se eu não me engano, a live sobre criança é hoje ou amanhã, eu não sei. Gente, eu faço um monte de coisa, depois eu esqueço. Eu ponho lá e depois eu vou descobrir na hora. Então, tem um problema com a sua criança, né? E aí, é como se você fosse se engessando e afastando essa abundância. A minha visão é espiritual, mas é um espiritual com pés na realidade, do jeito que eu gosto, né? Então, e aí as pessoas acreditam que se elas lerem 3, 4 livros, se elas lerem, talvez ficarem escutando só esses hertz no YouTube, isso vai dar certo, né? Mas existe algo muito mais profundo do que só isso, né? Então, a começar, qual que é o problema e o que as pessoas elas não veem quando elas estão nesse caminho da abundância? Eu vou falar algumas questões aqui, alguns comportamentos que vocês podem estar tendo que pode estar realmente impedindo você de expandir para a abundância. Primeiro de tudo, que vocês precisam entender que para a gente ter a abundância, para a gente expandir para a abundância e realmente reconhecer que nós somos seres abundantes, a gente vai precisar parar de uma vez por todas de trazer picuinha. Como assim picuinha? Eu sou da Bahia, você não sabe? Se você não sabe, tá sabendo agora, né? Picuinha é o seguinte, que tem a ver com a live da semana passada, né? Nossa, a minha professora da escola, ela não deveria ter feito isso, né? A minha irmã, ela, sei lá, me roubou a mesada. Minha irmã roubou minha mesada quando era criança. Minha mãe, ela não trabalhava. Ou minha mãe trabalhava demais e não tinha como me dar atenção. Meu pai era muito escasso, né? Todas essas coisas que são picuinhas, eu nem tô entrando na questão aqui dos blocos energéticos, né? Eu só tô entrando nessa questão aqui das picuinhas.
em relação ao seu passado, elas são extremamente fortes, extremamente bloqueadoras na sua vida para você se abrir para a abundância. Se eu ainda tenho picuinhas em relação aos meus pais, se eu tenho picuinha em relação ao que eu acho que eles deveriam fazer, ao que eu acho que eles deveriam ter feito, se eu acredito que minha criança interior ela ainda tá muito ferida e ela ainda tá nessa dor, ela ainda tá tipo, minha mãe, ela deveria me pedir perdão, meu pai, ele nunca apareceu e ele deve vir aqui. Ou, que droga, meu pai, ele me abandonou no nascimento. Se eu ainda tenho alguma picuinha, alguma dor, alguma mágoa, eu não tô pronta pra me abrir pra essa vida. Como assim, Isabelle? A gente vai imaginar algo bem ilustrativo mesmo, porque não é assim que funciona se a gente entrar num conceito mais profundo. Mas um modo muito ilustrativo é o seguinte, imagina uma linha do tempo. Certo? Se eu tenho uma linha do tempo e eu tô aqui nessa linha do tempo voltada para o que aconteceu no meu passado, principalmente para as questões dos meus pais, né? Então, vocês vão perceber que agora essa pegada dessa jornada da superabundância vai ter muito mais uma pegada de criança interior, de questões com os pais, né? Porque eu tô muito me aprofundando na constelação familiar. Então, se eu ainda tô olhando pra eles e olhando o que eles deveriam ter feito, ou olhando como meus primos deveriam ter reagido, olhando como minhas tias me excluíram. Gente, peraí, pausa pra essa história. Tem uma história que é muito boa aqui. Quando eu tinha 10, 11 anos de idade, sei lá quantos anos eu tinha, eu resolvi fazer trancinha na cabeça, né? Aí a minha avó, a minha avó japonesa, ela tava viva ainda. Aí ela, eu cheguei lá em Bauru, né, que é a família da minha mãe aqui em São Paulo. E eu tava assim, realmente, meu cabelo tava, sabe, de trancinha mesmo, tudo. Aí ela olhou assim pra mim e ficou assim. Tipo, total preconceito. Minha avó é muito senhora, graças a Deus. Mas eu agradeço a memória muito, porque, tipo assim, eu levei muitos anos da minha vida falando que minha avó me rejeitava só porque ela tava me rejeitando por causa desse cabelo que tava bem horroroso. Tava muito horroroso esse cabelo, de verdade. Um dia desse eu vou botar a foto no Stories pra vocês verem. Eu vou procurar depois que acabar a live. Volta aqui. Então, se eu tô ainda xingando meu avô, falando, minha avó, né? Minha avó não me aceita, a família da minha mãe, ela não me aceita. Eu não consigo olhar para o que o universo tem a me oferecer. Que eu não consigo colocar a minha energia em disposição para receber. Né? Então, como eu falei na live anterior, se eu ainda estou voltada para o meu passado, eu vou estar de alguma forma tentando consertar esse passado, tentando fazer que esse passado vire algo diferente para que eu, entre aspas, seja feliz no futuro, né? Essa é a crença que a gente costuma ter. Se os meus pais algum dia se desculparem, ou talvez se a minha mãe diga pra mim quem é o meu pai e eu descubra que meu pai era essa pessoa, né? Pra quem nunca conheceu o pai, talvez aí eu tenha abundância. Na verdade, não. Você não vai ter abundância e não vai ter pensamento positivo, não vai ter lei da atração, não vai ter trabalho duro que realmente expanda a sua energia. Por quê? Porque esse sentimento aí é um sentimento de muita alimentação energética. Então, se eu tô olhando principalmente para o que as pessoas, né, o que os meus pais, principalmente meus irmãos e os meus avós, meus parentes de lá na infância fizeram de errado, eu posso assumir comportamentos hoje, na vida adulta, que vão fazer com que eu não expanda e me abra para o meu futuro. Né? Como assim? Eu posso simplesmente... e a gente vai falar sobre isso lá na sexta-feira, é o tema de sexta-feira. Quantas vezes as pessoas já não vêm falar assim pra mim? Eu moro na casa dos meus pais e eu tô frustrado ainda. Eu moro na casa da minha mãe e eu ainda recebo o dinheiro deles, mas eu quero sair. E eu tenho 30, 35, 40 anos e eu ainda tô dependente dos meus pais. Então, nesses casos, o que está acontecendo? Essa pessoa, ela ainda não se abriu para a energia da abundância, né? E dentro, quando a gente olha para essa visão, né, significa que eu ainda estou num combate.
né? Eu não sei se vocês têm uma noção assim, né? Quando eu vou trazer um pouco de relações internacionais, porque eu fiz essa faculdade foi para alguma coisa. Quando um estado entra em guerra, ele entra num estado de sítio. O que é isso? Um estado de exceção. Então, todos os direitos são suspensos para que toda a energia do estado digo Brasil, país, né, fique em função dessa guerra, porque ele precisa se defender. Então, quando um país está em guerra, não tem espaço para a economia crescer, não tem espaço para colaborativismo, não tem espaço para a gente abraçar e ONG, não. Toda a energia está voltada para essa guerra. Certo? Então, por exemplo, vamos dizer que esse país está em guerra com outro país e aí um outro estado vem e fala assim, olha só, a gente tem um projeto de construção de pontes aqui no seu país vizinho e você vai ter, sei lá, 30 trilhões de reais, gente, a ideia, as ideias, 300 trilhões de reais e você vai ganhar muito dinheiro. Aí você acha realmente que esse país que está em guerra, ele vai falar assim, não, peraí que eu vou parar a guerra e eu vou aqui construir para ganhar esse dinheiro? Não, não tem tempo. Não tem tempo para abrir para essa oportunidade de abundância. Por quê? Porque toda a energia está sendo ali para a guerra. Lógico, se eu for ali, né, vou construir pontes no estado vizinho, esse país vizinho vai me destruir, né? Então esse país vai acabar perdendo e esse dinheiro não vai servir de nada. Então, é aqui que começa, vocês precisam entender essa questão, né? Como que isso se relaciona lá com seus pais? Você tá numa guerra interna com seus pais. Então, você precisa vencer essa guerra interna com seus pais, né? Você precisa fazer com que eles te perdoem ou com que eles peçam perdão para você. Você precisa, talvez, fazer com que eles te deem um amor que você nunca recebeu. Você precisa provar para eles que eles estão errados, né? E aí vai chegar, às vezes até vai chegar uma questão de abundância e o seu corpo, a sua energia não vai nem estar aberto para isso, né? Dentro de um ponto mais metafísico, você não vai nem enxergar que existe uma oportunidade ali. Por quê? Porque quando eu estou nessa posição de estar, entre aspas, em guerra ainda com os meus pais, em guerra e ainda na dor dessa criança interior, eu posso, inclusive, criar maneiras de me auto-sabotar para que meus pais, não vençam essa guerra, entendeu? Então, pode ser até você pode ser... E, gente, aqui, olha só. Você pode ser super a melhor amiga, o melhor amigo da sua mãe e vocês podem ter, tipo, a intimidade, mas essa mãe, lá na sua infância, ela te deu 3, 4 tapas e gritou com você em público e ela era muito rígida. E se você ali na criança tá indo em guerra com ela, a sua criança interior tá lá em guerra com ela, né? E tá tipo, minha mãe não deveria ter feito isso naquele dia lá atrás. Eu vou aqui nesse momento, por mais que eu seja melhor amigo, melhor amiga da minha mãe, eu vou buscar usar todos os meus recursos para destruir essa mãe e esse pai, mesmo que esteja morto, desencarnado. Gente, às vezes eu sou tão leve, né? Mesmo que esteja desencarnado, tá bom? Essa é a melhor palavra, desencarnado. Mesmo que tenha desencarnado. E aí as pessoas podem entrar num estilo de vou ficar aqui na casa dos meus pais, vou começar a depender deles, vou escolher atitudes, vou escolher comportamentos que não me trazem orgulho, tudo porque eu não tenho tempo para me abrir para a abundância, né? E pro outro lado, se você ainda tá tentando, né? Isso a gente vai falar mais na live amanhã ou depois de amanhã. Se você ainda tá tentando resolver os problemas, se você ainda tá tentando resolver e sustentar, ajudar os seus pais, como eu falei na live anterior, você também tá fechado para isso. Mas o que vocês precisam entender é o seguinte: será que essa minha escassez, ela não tá servindo a alguém? Será que a minha escassez ela não está servindo de alguma forma para eu ganhar e mostrar para meu pai, minha avó, meu avô que eles não deveriam ter me colocado naquela escola, que eles não deveriam ter tido uma separação? Será que meus pais ou minha mãe, a minha escassez ela não está servindo para que eu mostre para meus pais que na verdade
eles deveriam ter vergonha deles mesmos por terem mentido, né? Então, a gente pode entrar nesse processo de autossabotagem por essa razão, né? Que seria essa vingança inconsciente. Então, eu fico aqui trazendo essas oportunidades que não são de forma abundante, não vou me expandir para o meu propósito, eu não vou viver, porque eu ainda estou focado nessa guerra que eu tô com meus pais. Então lembra, a abundância tá aqui, seus pais estão aqui, seu passado tá aqui. Se você tá aqui, né, vamos ver, essa é a sua carinha. Eu não consigo me virar para a abundância, né, porque eu tô aqui combatendo isso. Então, ou será que eu ainda tô com esse medo, né? Então, por um lado, você pode estar nessa vingança inconsciente ainda, querendo brigar com seus pais, mostrar para eles de alguma forma que eles fizeram errado com você. Ou por outro lado, pode ser que exista um medo de você ir para a vida. Então vamos dizer, né, que você chegou até o momento de, vamos dizer, seus pais chegaram até ganhar 2, 3 mil reais. Né? Se você já foi a pessoa que você já aceitou seus pais no coração, você já não é mãe nem pai de seus pais, você aceita eles completamente, tem algo muito forte, muita gratidão no seu coração realmente, e aí você vem e vira pra vida e seus pais sua família só conseguiu ganhar 2 mil reais de salário por mês. Esse foi o teto financeiro da sua família. Aí essa é outra maneira de uma punição inconsciente, né? Uma autossabotagem que você pode estar exercendo. Por medo de você ter que construir esse caminho agora, a partir de agora, sozinho. Né? Como assim sozinho? Energeticamente sozinho. Por quê? Porque se os seus, vamos dizer, 5 mil reais, né? Se seus pais, seus tios, vamos dizer que seus pais foram as pessoas que mais ganharam dinheiro na sua família. Só que o salário dele foi de 5 mil reais e eles foram os únicos que conseguiram te mandar para uma faculdade. Então você foi o primeiro da família, a primeira da família a ter uma faculdade. E aí quando você rompe essa barreira energeticamente, você já é a primeira pessoa a estar trilhando um caminho que ninguém trilhou na sua família. Então, muitas vezes, por essa autossabotagem, por esse medo, por essa questão, né, de querer pertencer, às vezes as pessoas acabam de novo, ao invés de se voltar para o futuro, acabam se voltando para o passado, ficando na asa, na esfera de influência dos pais e da família. Então, não como vocês dizem, eu aprendi que trabalho é duro, eu aprendi que dinheiro é sujo, eu aprendi que dinheiro não dá em árvore. Não é bem isso, é algo muito mais profundo do que isso. Não são só crenças, são posições, emoções energéticas. E é isso que eu vou falar ao longo, né, desse mês aí, essa grande imersão que a gente vai ter. Então, se você tá aqui, né, e aí você tem a oportunidade de ganhar 6 mil, 10 mil reais, vamos dizer. Você foi o único que completou a faculdade na sua família. Você foi o único que recebeu uma proposta de morar fora. Você foi o único que está aqui com 10 mil, 15 mil reais de proposta de salarial. Aí você vai entrar nesse trabalho e você vai começar a se sabotar. E vai se sabotar de uma maneira que você nem vai ter consciência disso. Vai esquecer trabalho, vai, sei lá, acabar brigando com o chefe. Às vezes você vai encontrar alguém, um chefe que é péssimo, então você vai querer sair, né, desse trabalho porque seu chefe é uns infernos. E aí você não vai aceitar isso e aí você vai querer voltar para aquele lugar, talvez voltar para o salário que seus pais tinham ali, talvez voltar para a cidadezinha. E aí quando você volta, você tem aquela sensação de... E é um alívio. Então, esse alívio, ele está ali justamente porque, novamente, você está com medo de abraçar a abundância, você está com medo de ir para o futuro. E não olhar para essa vida sua, né? Então, toda vez que você está olhando para o seu passado, não estou falando literalmente, né? Vou ficar olhando minhas fotos, mas você tá só
conscientemente sua energia está voltada para o passado, vai ser muito desafiador você se abrir para a abundância. Se esse foi seu caso, então eu falei da vingança inconsciente, do medo de você seguir o seu caminho sozinho e se aventurar, né, onde nunca a sua família aventurou. Lógico que esse caminho, porque a sua família nunca se aventurou, vai ser um caminho sem respaldo energético dos seus ancestrais e você vai ficar com medo. Então muitas pessoas evitam ir para esse próximo estágio e sempre ficam ali repetindo os mesmos padrões. E aí acabam culpando a família, falam que nasceram numa família que veio escassa, que é muito difícil. Na verdade, é só o seu medo realmente interior de ser feliz. Então, quando a gente começa a destravar os blocos, quando a gente começa a olhar para essas energias inconscientes e a gente realmente cria um lugar de apoio, a sua energia ela passa a começar a caminhar sozinho. Vai além da autorresponsabilidade, mas lógico, sempre começa com a autorresponsabilidade. Por quê? Esse lugar de caminhar sozinho é um lugar de crescimento, né? Então você vai precisar, além de ter esses blocos destravados, você vai precisar ter essa criança bem fortalecida. Porque agora vai ser o seguinte, eu sou uma adulta e eu sou adulta e só tenho a mim mesma. Eu não tenho que, né, não tem aquela sensação de, poxa, eu preciso de alguém para me acolher, mãe, pai, me atende. E a sua criança interior falando, ai meu Deus, meu chefe. Não, é você e você para a vida. E é essa postura que vai trazer abundância. A gente vai trazer muito, muito, muito disso, né? Então, o que acontece? Aí as pessoas, elas não entendem isso, elas acabam querendo ir sozinhas, elas acabam lendo umas informações, né, uns livros, e tem muito livro bom realmente, e elas não fecham o ciclo e dizem que não dá certo. Então, não é só reprogramar a consciência, não são só crenças, não é só lei da atração, não é só trabalho duro, existe um trabalho emocional muito mais profundo para você se abrir para essa abundância. E aí é por essa razão que a maior parte das pessoas acaba desistindo da abundância, né? Acaba evitando a abundância, porque na verdade é mais fácil ter aqui, meus pais conseguiram 5 mil reais, então tá bom, eu consigo aqui 5 mil reais, tá bom. Essa é a minha zona de conforto, eu vou gerar dinheiro aqui o suficiente para eu morar e eu viver aqui nessa esfera, então eu não avanço, eu não cresço e não uso o meu potencial, tudo que eu queria ser. Então, se você já me conhece, pega o caderninho. Se você não me conhece, eu sempre trago um exercício na live, né? Eu sempre coloco algumas perguntas-chave para vocês mudarem a energia de vocês. E a pergunta foi a pergunta que eu fiz lá no Coach Healing, né? No bônus que a gente deu lá no Detox. Mas agora é para vocês. A quem eu preciso ser infeliz para agradar? E quem que eu preciso ser escasso ou escassa para agradar? Tá? E aí vocês vão começar a entender que, na verdade, quando vocês colocam aqui, esse livro é bem bom, quem mexeu no meu queijo. Não é uma síndrome de Peter Pan, sabe? Não é bem isso, porque você pode ser um adulto bem forte, você pode ter todas as suas questões, mas existe ali uma questão muito da criança interior. E às vezes as pessoas nem têm consciência que a energia delas está voltada para esse passado. Então, essa posição, né, de você se aventurar e ir para a vida é algo realmente energético, né, do seu espírito. Então, quando a gente está falando sobre abundância, não é só essa consciência, né? É a consciência de tirar esses blocos, curar a sua criança interior e assumir essa vida que é sua, né? Então, dar este passo para seu futuro de uma forma sozinha, que a sua alma pode ser que tenha medo dessa solidão, né? Então, isso aqui é bem forte. Então, para vocês começarem a entender. Minha mãe, minha avó, meu marido, minha família, meu irmão, minha mãe e pai, respectivamente, tive um insight agora,
Meu namorado me encontro com muito medo de progredir, então já vai observando isso, Clara, quando até em que limite a sua família se pôs, né? Se conseguiu se conseguiu ultrapassar. Já vou responder essa. Muitos insights. Ter um propósito de vida, Ikigai. Sou a única da família que tem um salário alto, tô me sabotando no trabalho. Agora você tá entendendo por quê, né? Consegui sim, Larissa, me formei. Ah, tá. Aos 37, com 2 filhas, sem renda nenhuma, pois a faculdade era integral. Pra mim, vingança consciente. Entrei na faculdade como uma das primeiras da família, no meu segundo TCC. Estou no meu segundo TCC e não consigo sentar pra fazê-lo com medo de... Apesar de saber que a minha ideia é ótima e inovadora, não consigo escrevê-lo. Agora vocês vão entendendo, né? Essas lives vão ficar salvas, né? Vocês já vão entendendo quais que são as questões emocionais muito fortes, né? Então, tá bom. Como que a gente volta essa energia pro futuro? Você vai precisar ir muito mais profundo, né? É um processo de muita profundidade, né? Que a gente vai exercendo. Ao longo dessas lives eu vou falando, vocês vão tendo mais consciência, por isso evitem perder essas lives, tá? Se vocês não puderem assistir na hora, assistam depois o replay. Mas é o seguinte, quando você pergunta, Gláucia, sem medo da solidão, é só aceitando a solidão, sabe? Então, esse lugar em que você vai estar para expandir e você vai estar num lugar de superabundância, é um lugar que você precisa estar com tanto amor próprio, com tanta autoestima, com tanta força dentro de você, que você é capaz de segurar a sua mão. Então, novamente, essa questão de destravar a abundância, eu falei, não é só lei da atração, gente. Não é só trabalhando duro, não é só pensamento positivo. Lá dentro do Destrava, a gente faz todo um trabalho para limpar esses blocos, fortalecer essa autoestima, para que você segure a sua mão e você fale, eu consigo, a partir daqui, escrever meu segundo TCC, ser a pessoa que tem mais salário alto na minha família, viajar e morar no exterior, ser a única pessoa que foi feliz no casamento, né, sem traição, sou a única pessoa que conseguiu ganhar um doutorado, sou a única pessoa que, sei lá, ganhou 100 mil reais dentro da família. Então, tudo isso aí vai ter essa solidão, né? Mas quanto mais você tiver segurando a sua mão, mais amor próprio você tiver, mais segurança você tiver, né? Você vai conseguir avançar para o seu futuro. E, novamente, recomendo que vocês assistam a live da quinta-feira passada do Porque é necessário aprender a destravar a abundância, né? Então, recomendo que você faça isso e que vocês entendam o seguinte, essa energia em que vocês estão ainda voltados para o passado é esse país que está em guerra, entendeu? Não tem como crescer se um país está em guerra, tá? Então não tem como crescer se seu corpo está em guerra, se você ainda está numa posição de injustiça. E a gente vai falar sobre dívidas, não sei se nessa semana ou na próxima semana, em relação a essa questão também, para vocês avançarem e entenderem mais e mais. Vou assistir, muito grata, gostaria de saber também como aumentar meu teto de ganhos, eu paro em 3K e 7K. Então essa é uma das questões, tem outras questões também, eu acho que eu já tenho uma live sobre isso. Lá no YouTube tem a jornada aceleradora do Destrava, que foi a jornada que eu fiz em junho, julho. E tem várias lives, eu já falei sobre isso. Mas eu recomendo você dar uma buscada, aqui no IGTV também tem, mas no YouTube é mais fácil de encontrar, mas a gente vai falar muito sobre essas coisas, tá? Vocês precisam entender que não é um processo racional, é isso que eu quero que vocês entendam da live de hoje. É possível passar por esse processo de coragem ser sozinho? Então, Clara, é um pouco desafiador, mas você conseguir enxergar as suas questões, porque quando eu falo de ser só, é um lugar de alma e não um lugar de isolamento emocional em que você se isola das pessoas que você convive, entendeu? Porque esse isolamento emocional pode também ser uma forma de escassez,
né? Inclusive a gente teve uma aula sobre de dentro disso lá, dentro de Strava. Esse isolamento emocional pode ser uma forma de você se alimentar de um vício, né? Então, essa solidão não é esse isolamento emocional, nem esse isolamento social, tá? Senão uma solidão de percorrer um caminho energético. Eu tô falando aqui em nível de espírito, não tô muito falando de nível racional. Agora, quando a gente fala sobre um nível racional, é muito mais fácil quando você tem pessoas te dando esse apoio, te dando esse suporte, né? Quantas vezes eu falo, né? Não só eu, Napoleão Hill já falava isso, da importância de você ter pessoas que te fortalecem na sua energia para onde você quer chegar, né? Então, não é que eu estou sozinha. Vamos dizer, vocês, quem falou aqui do salário, que aumentou o salário. Essa pessoa, ela pode ir para um lugar de isolamento emocional, questões totalmente envolvidas. Esse isolamento emocional está associado a essas questões em relação à infância, né? Essa criança interior, essa criança ferida, questões com pais, ou seja, ela ainda está voltada para o passado, ou ela pode se orgulhar, saber que ali, né, ao redor do trabalho dela tem as pessoas que ganham a mesma coisa que ela, se apoiar nisso, mas dentro da alma esse caminho de solidão perante a família, entendeu? É um caminho trilhado perante a família. Então, são duas coisas diferentes. Eu vou começar a explicar muito mais para vocês, porque eu sinto que muitas vezes vocês acreditam que a abundância é um projeto e algo muito racional, mas existe toda uma separação, né, de alma, espiritualidade e racionalidade. Lógico que a gente precisa juntar, mas a abundância, você só consegue ter essa abundância se você for profundo na sua espiritualidade. A abundância que eu tô falando aqui, tá? Profundo na espiritualidade e avançar pro futuro junto com essa racionalidade. Entendeu? Entenda isso. Sempre tive medo de ficar sozinha. Deixei muita oportunidade maravilhosa para voltar para próximo dos meus pais. Sou a primeira prima que tem filhos e a primeira da família a se separar do marido. Tudo isso, moro longe da minha família, fui a primeira a estudar. Muitas dívidas também. Podemos chamar de solitude. Sou eu, menina, sou super isolada com esse sentimento de relação à família, chocada. Entenderam? Agora sim. Então, essa é uma das principais razões pelas quais as pessoas evitam a abundância. Elas acabam se perdendo nesse caminho, porque são tantos pontos e você precisa de tanta uma espiritualidade profunda para você se aventurar nisso, que é só um pequeno, né? Ou as pessoas acabam desistindo, ou elas falam que não dá certo, ou um pequeno ganho, elas já se contentam com esse pequeno ganho e ficam por aí. Então, essa é a nossa live de hoje. A gente tem outra live hoje às 9h15, tá? Eu não lembro o assunto. Eu preciso lembrar o assunto das lives do dia. Mas a gente tem outra live às 9h15. Vocês anotam aí. Essa semana toda às 14h30 e às 9h15. Aí a semana que vem só às 9h15 e depois eu mudo às 14h30. Mas a gente vai se acostumando. Muita gratidão por essa live, muita gratidão por essa conversa. Fica aí na reflexão. Daqui a pouco a gente se encontra hoje à noite. Um beijo grande. Tchau!